confesso que resisti um pouco, mas tô aqui gravando esse vídeo. Como vocês podem ver no nome dele, metade da graduação, é tarde pra mudar? Eu fico me questionando essas coisas e durante a pandemia foi um bom momento pra pensar, porque a gente tava muito tempo sozinho, isolado, conosco. É realmente estranho a sensação, porque parece que você viveu numa ilusão, uma mentira, e que você jogou fora a sua vida por um tempo. E tá tudo bem as pessoas escolherem o curso errado, ou fazerem até algo que elas não gostem, por alguma influência, seja por pressão. Muita gente faz uma graduação que não quer, simplesmente porque os pais meio que obrigam. E é complicado, é uma questão muito fodida, porque a gente tem uma pressão de todos os lados, seja dos nossos pais, seja da vida, seja da família, de construir uma carreira de sucesso, e se você não tiver sucesso, você é um fracassado, e a ideia de sucesso muito atrelado a ganhar muito dinheiro e ser um novo milionário, um novo, sei lá, Silvio Santos da vida, sabe, nem tudo na vida se resume a isso, e tá tudo bem, tá tudo bem. Não vou dizer que eu não quero essas coisas pra minha vida, porque eu adoraria ter uma vida estável, confortável, mas eu não posso mais ser injusto comigo mesmo, eu não posso mais ser desonesto comigo. Eu gosto das relações internacionais, eu não vou dizer que eu odeio o meu curso, eu não odeio, mas não é minha paixão, não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu quero fazer pra minha vida. Eu, desde criança, sempre tive um sonho, que eu assistia programas de TV, normalmente novelas, séries e coisas do gênero, e eu lembro, vagamente, mas eu lembro que eu assistia, mas eu assistia querendo estar lá, sabe? Eu sabia que eles eram atores e eu ficava, principalmente tipo Chiquititas, que eram atores mirins, eu olhava pra aquilo e eu ficava, cara, eu atuaria melhor, eu faria diferente, e eu sempre ficava tentando me colocar no lugar. Quando eu era criança, eu nunca tive TV a cabo, e aí passava a série Glee, que é a minha série favorita da vida. Passava Glee a 1h30 da manhã. Eu ficava acordado até 1h30 da manhã, e isso eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos no máximo. E eu ficava acordado até tarde pra poder assistir, porque eu amava Glee. Porque era uma série musical, sempre amei musicais. Atores que cantam, nossa, que coisa incrível. E eu olhava aquilo e eu ficava, mano, um dia eu vou fazer parte desse elenco. E aí foi muito triste, porque aí Cory Monteith morreu, a série desandou, várias coisas aconteceram, e a série acabou, né? E também era óbvio, porque se naquela época, foi 2012 por aí, 2013, então eu tinha uns 12 anos. E aí, obviamente eu não ia ser parte do elenco de Glee, não tinha tanto talento, não sou o melhor cantor, não sou um ator perfeito, mas estamos em construção. E é isso, sabe? Esse meu amor pelas artes. E eu sempre tive isso. Eu sempre amei dançar, eu sempre amei fazer coisas artísticas. Eu fazia aulas de violão, mas eu nunca tive esse apoio, eu nunca tive esse incentivo às artes, sabe? O máximo que eu fiz foi as aulas de violão, o resto foi tudo por conta. Eu amava cantar, eu cantava o tempo todo. Eu imprimia letras de música, decorava letras de música. Eu aprendi muito inglês lendo letras de música e cantando letras de música, porque eu amava aquilo, era o que eu mais gostava de fazer. Cantar me deixa extremamente feliz, parece que eu jogo todas as mágoas pra fora e me liberta. E tá num palco, quando eu tive a experiência de fazer teatro, tá num palco é a sensação que eu não sei explicar. Você sentir a energia do público que tá lá pra assistir você é inigualável, é inexplicável. É uma sensação que eu amo e que eu não consigo sentir de outra forma. Quando eu tô fazendo vídeos pro YouTube, eu sinto muito prazer quando eu tenho que fazer um conteúdo legal, produzir coisas que as pessoas vão ver, que as pessoas vão reconhecer aquele trabalho, elas vão se entreter com aquilo. Me dá muita satisfação. E é uma coisa que eu nunca senti com RI. Eu me forçava a dizer que eu amava RI. Mentira, eu nunca disse que eu amava RI. Porque
Eu tava sendo desonesto comigo mesmo. Eu sabia que no fundo eu só queria uma profissão que me desse estabilidade, e aí, querendo ou não, é uma profissão mais normal. E é por isso que eu decidi correr atrás do meu sonho, que eu deixei apagado por muito tempo e eu me arrependo disso. Que a partir do primeiro ano do ensino médio eu coloquei na cabeça que eu precisava de uma profissão normal, porque se eu fizesse artes cênicas eu ia passar fome. Mas hoje no Brasil, artes cênicas é muito mais voltado pra dar aula de teatro. Então, inclusive se você faz artes cênicas, você não concorda com isso, ok, respeito, você pode deixar até nos comentários, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu até ponderei, eu pensei em trocar de curso, em fazer artes cênicas, mas não valeria a pena porque não é o que eu quero não quero ser professor de teatro. Eu quero atuar mesmo e me dedicar a isso. E é muito mais vantajoso e vale muito mais a pena você fazer um curso profissionalizante de teatro, de atuação, enfim. Meu sonho sempre foi teatro musical, pra ser sincero, mas eu tenho um longo caminho pra trilhar ainda. Mas óbvio que um artista tem que ser completo, tem que saber dançar, cantar, atuar, fazer tudo. Mas esse é meu sonho, isso é o que eu sempre quis fazer e vou correr atrás disso, já tô correndo atrás disso. Eu encontrei uma escola pública incrível, que é a Martins Pena. Não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, vale a pena dar uma pesquisada. E eu vou precisar o edital e eu vou tentar até conseguir, porque é meu sonho e eu preciso correr atrás disso. E é a única oportunidade, porque eu não tenho condições de pagar uma Wolf Maia, eu não tenho condições de pagar uma Cal, que eu adoraria estudar no Centro de Artes de Laranjeiras, que é incrível. Inclusive eles dão vários cursos livres, mas todos os cursos são acima de R$200 e tipo, eu não tenho esse dinheiro. Ok, o que vocês querem saber? Desistir da faculdade? Não, eu não desisti da faculdade, porque as artes é um mercado muito instável. Então se eu fizesse artes cênicas, ia ser ruim, porque mesmo que eu pudesse, sei lá, dar aula de teatro, não ia ter nenhuma estabilidade. Se tudo desse errado, talvez eu estivesse na merda. Então eu preciso de um plano B. E RI vai ser justamente meu plano B. Eu estou na metade da graduação, faltam 2 anos. Eu vou me forçar a terminar esses 2 anos e conseguir o meu diploma. Conseguindo o meu diploma, eu tenho um plano B, então se tudo der errado, eu vou ter algo pra recorrer, algo em que me apoiar. Então vai ser importante pra mim eu continuar na faculdade e também vai ser uma forma de eu continuar no Rio de Janeiro. Porque estando na faculdade eu tenho possibilidade de bolsa, coisa do gênero, porque eu não vou ter tempo, porque as aulas de teatro vão ser segunda a sábado, então é puxado todas as tardes e eu estudaria à noite, então eu só teria manhã livre. E aí se eu trabalhasse eu não conseguiria fazer nada direito. Eu vivo de freelas e se eu conseguir uma bolsa na faculdade vai ser muito bom. E também tem a questão do restaurante universitário, que eu consigo ter um custo de vida muito menor sendo universitário, principalmente no Rio de Janeiro, que o custo de vida é exorbitante, é muito alto. Não vou exagerar, tô sendo exagerado, mas é um custo de vida alto, não dá pra negar. Então eu vou ter mais chances de continuar fazendo teatro e tudo mais se eu estiver na faculdade. Então meio que a faculdade vai ser minha obrigação e as aulas de teatro vão ser a minha salvação, porque vai ser algo que eu amo, algo que eu tenho prazer em fazer, então eu vou compensar uma coisa com a outra. E é ossos do ofício, porque quando a gente não tem muitas oportunidades, quando a gente não é privilegiado pra caralho, a gente tem que fazer alguns sacrifícios. E eu refleti muito sobre a minha vida, não vou dizer que foi uma decisão fácil, eu pensei muito, chorei muito, desabafei com meus amigos, mas eu cheguei à conclusão e pensando no teatro, eu sinto o meu olho brilhar de novo, coisa que eu não sentia há anos. Essa paixão, esse desejo, essa vontade de fazer as coisas, de correr atrás, eu não sentia com o Henrique. Eu era completamente desestimulado e eu estava vivendo uma vida que não era minha, uma vida que eu não gostava. Nada está encaminhado ainda, tanto que eu estou me dedicando ao meu canal no YouTube porque é um dos meus tiros. Querendo ou não, eu tô um pouco atirando pra todo lado, porque eu preciso ter possibilidades. Como meu custo de vida ele é relativamente baixo, se eu ganhar pouco dinheiro com o YouTube, já é ótimo, eu já consigo me manter pelo menos no Rio de Janeiro, sabe? Então é uma possibilidade, eu tô me dedicando ao máximo a esse canal porque eu quero que ele vingue, sabe? Eu não quero que seja só mais uma coisa que eu vou só perder tempo. Porque por mais que eu ame fazer isso, eu preciso de uma forma de me sustentar, de me manter. Porque, enfim, né, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não
posso ficar desperdiçando tempo, sabe? Minha mãe me ajuda, mas eu não posso depender dela na minha vida toda. E, tipo, ela está ficando mais velha, enfim, é complicado. Eu parei pra pensar e eu tenho apenas 20 anos, sabe? Eu tenho minha vida toda pela frente, então não tem por que eu ficar me cobrando tanto. Tipo, porra, eu entrei com 18 anos na faculdade, me mudei, criei minha independência, consegui dar um jeito de ir pro Rio de Janeiro. Por que eu não vou conseguir dar duro e conseguir vingar no teatro, sabe? E é o que eu amo, é o que eu quero fazer da minha vida. Não consigo mais voltar atrás e pensar nas coisas, tipo... Pode ser que a vida vai ser mais difícil, pode ser que eu não tenha uma estabilidade, tanto financeira, emocional, como eu teria em RI. Mas é o que eu quero fazer da minha vida, eu tenho apenas 20 anos, eu posso mudar de ideia ainda. Até os 30 eu acho que ainda tá um ótimo momento. Inclusive tem um monte de gente que se descobre depois dos 40 anos. Eu acho fantástico quando a pessoa simplesmente vê que o que ela tá fazendo não era aquilo, ou simplesmente ela mudou de ideia, ela mudou de visões da vida, e ela muda. Porque a gente tá vivo, sabe? A gente tem que aproveitar enquanto a gente pode fazer essas mudanças. Então, em resumo, não vou largar a faculdade, vou continuar com isso, vou correr atrás do meu sonho do teatro e é isso. E vamos lutando, vamos fazendo nossa vida e agradeço por estar vivo e poder fazer essas mudanças. E nunca é tarde pra mudar. Independente se você tem 20 anos, se você tem 50 anos, você sempre pode mudar. Se você não tá feliz com a sua situação, você pode tentar dar um jeito. A coisa é... Porra, 18 anos, eu entrei na maior universidade do Brasil, sabe? Então, são coisas incríveis, eu já conquistei muita coisa, eu tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei e também é um peso muito grande, porque é como se todas as coisas que eu conquistasse eu fosse deixar pra trás. Quando, na verdade, não, eu só vou... Algumas perdas, quando a gente abre mão de algumas coisas, elas são pro bem, sabe? Elas estão vindo porque coisas maiores nos esperam. Tem uma série que eu assisti, que é a Coisa Mais Linda, que a protagonista ela fala: se os nossos sonhos não nos assustam, é porque eles não são grandes o bastante. E eu não vou dizer que eu não tô com medo, eu tô aterrorizado, porque a vida lá fora é muito cruel. Mas hoje, cada vez mais, eu tenho certeza de quem eu sou, de quem eu quero ser e aonde eu quero estar. E é isso. Obrigado por vocês estarem aqui e eu poder compartilhar um pouquinho dessa minha vivência, da minha história. E eu espero que vocês gostem. Se inscreva nesse canal, deixe seu joinha e um beijo, um abraço muito apertado. E até o próximo vídeo.